escravidão fazia parte do dia a dia brasileiro. Aos olhos da sociedade, uma situação natural, comum, quase banal, e que infelizmente não ia mudar tão cedo. Internacionalmente, tinha muita desconfiança. Imagina uma monarquia cercada de repúblicas por todos os lados. Nacionalmente, o que precisava? Garantir o território, esse imenso território, com a centralidade do Rio. E o que aconteceu? As províncias do Norte e do Nordeste não foram leais ao Brasil, foram leais a Portugal. Então as províncias do Nordeste o quê? Se rebelaram? Se rebelaram e Portugal negociava diretamente com elas, provocando a fragmentação do país. A economia como é que estava? Não estava lá essas coisas, porque Dom João já tinha ido embora com parte das nossas receitas. E, para piorar a situação, nós assinamos um tratado em 1825 chamado de Aliança e Amizade. O Brasil pagava uma conta pesada para reconhecer a sua independência. Era como se o Brasil comprasse a sua independência e autonomia. O Brasil herda uma dívida que Portugal contraíra com a Inglaterra. Dá para você imaginar? Portugal tem a dívida, mas o Brasil que paga, é isso? Exatamente. Uma história mais ou menos assim. O Brasil, com a independência, ficou devendo a Portugal, que também devia à Inglaterra, que acabou emprestando dinheiro ao Brasil para que pagássemos Portugal, que por sua vez usou o dinheiro para quitar sua dívida com a própria Inglaterra. Resultado, o Brasil, que devia 2 milhões de libras a Portugal, como acordado no Tratado de Paz e Aliança, agora devia aos ingleses. Para comemorar, pelo menos sobrava um bom negócio. Ficaria por aqui a Biblioteca Real, que Portugal colocou no pacote por um preço salgado, mas à altura da maior biblioteca das Américas. Orgulho de uma nação independente. E agora também insolvente. O Brasil está quebrado, é isso? Está quebrado e dividido. Não por acaso, nos primeiros anos depois da independência, vamos dizer de 1822 a 1824, o debate todo girou em torno da nova Constituição brasileira. Vamos lá na Assembleia? Vamos. A Assembleia Constituinte, que deveria escrever a primeira Constituição brasileira, se reuniu em maio de 1823. Participavam todas as facções políticas. Os absolutistas, de maioria portuguesa, defendiam poder absoluto para Dom Pedro. Os liberais estavam divididos. Os moderados queriam diminuir o poder do imperador sem alterar a sociedade. E os exaltados queriam mudança, falando até em emancipação dos escravos e república. Por último, havia a corrente do próprio Bonifácio, monarquista constitucional, que ao longo da disputa perdeu sua força e o próprio cargo. A Assembleia durou 6 meses sem chegar num consenso e terminaria apresentando um projeto que faria Dom Pedro radicalizar. Como disse outrora, a Constituição deveria ser digna do Brasil e de mim. Ordeno que se dissolva a Assembleia e que, se houver resistência dos deputados, que cerquem o prédio. Há um exército lá fora! Nós só chegamos nessa situação, nobres deputados, por causa da nossa briga interna. Pela liberdade de expressão. Temos ordens expressas para que deixem o recinto imediatamente. Daqui nós não sairemos! Apesar da pressão do exército, os deputados reunidos permaneceram em sessão durante a madrugada. O episódio ficou conhecido como a Noite da Agulha. Só sairemos daqui pelas baionetas imperiais! Na manhã seguinte, a resistência dos deputados perdeu força. Solte-me! Apenas 6 deles foram deportados para a França. Entre eles, José Bonifácio e seus 2 irmãos. Não é irônico pensar, não sei se ironia também, irônico seria o melhor adjetivo, não é curioso pensar que a gente tenha tido independência para ter a monarquia e que nossa primeira Constituição tenha sido vetada. Dom Pedro teve tanto problema com os políticos brasileiros, que atretaram tanto com ele, que ele selecionou um grupo pequeno da sua confiança, em 15 dias, redigiu uma nova Constituição. 15 dias, rapidinho, né? Quando tem pressa, né? Quando tem interesse.
A Constituição de 1824 ficou conhecida como outorgada por ter sido imposta por Dom Pedro. Ela tinha, além dos 3 poderes clássicos, um 4º poder, o poder moderador, que na prática anulava os outros 3 e dava superpoderes ao imperador. Apesar disso, era considerada das mais liberais da época. Previa liberdade de religião e de imprensa, criava uma Câmara e um Senado bem parecidos aos de hoje e exigia uma renda acessível, 100 mil réis por ano para o trabalhador votar. De resto, não trazia nenhum direito para os índios, as mulheres e os escravos. Mas isso ainda não vinha ao caso. O que incomodava mesmo era o tal do poder moderador. Para alguns brasileiros, a imposição de uma Constituição representou o rompimento com um pacto nacional. E se não existe pacto, não existe união também. Por isso que eles consideravam as medidas de Dom Pedro absolutistas, nos termos da época. Então o bicho ia pegar com as pessoas nervosas desse jeito? Ia pegar, adivinha onde? Pernambuco. Onde estoura, em 1824, a Confederação do Equador, liderada por Frei Joaquim do Amor Divino, o Frei Caneca, que tinha participado da Revolução de 1817 e amargado 4 anos de cadeia por isso. Em 1824, já livre, ele volta a protestar contra Dom Pedro. Sua Majestade está tão persuadido que a única atribuição que tem sobre os povos é o poder da força. Mas as tropas imperiais derrotam os rebeldes em Recife e Frei Caneca organiza uma divisão guerrilheira que ainda marcha por 3 meses, até que a divisão, exausta, se rende no Ceará e o bravo Frei acaba preso. Frei Caneca foi condenado à forca, mas todos os carrascos se recusaram a executá-lo. O Estado, então, reformulou a sentença e o condenou ao fuzilamento. Impessoal, o ato de cada soldado do pelotão era mais viável. Mesmo assim, os soldados não escondiam o mal-estar de assassinar Frei Caneca. Descansar! Mais uma vez, a força da violência do Estado reprimindo movimentos populares. É isso aí, Dan. Pra você ver que quando a gente fala que brasileiro é acomodado, que não luta pelos seus direitos, isso não é lá muito bem verdade, né? Não, tudo que eu tô vendo é o Estado determinado a reprimir essas manifestações. Vou te dar um bom exemplo na nossa frente aqui. Na verdade, isso é um exemplo da história oficial, de como ela gosta de guardar algumas coisas e esquecer de muitas. Quem é? Almirante Tamandaré, patrono da Marinha. Uau! Tá escrito na plaquinha ali, pessoal. Não, mas tá certo. Foi um dos maiores militares do Império. Mas também daqueles que reprimiam mais as revoltas, por exemplo, em Pernambuco. Pernambuco? Será? Mexeu com meus conterrâneos. Cabra retado. Você é de Pernambuco, é? Sou sim. Tô. Torce pra quem lá? Obrigado, meu chefe. O esporte. Fundado em? 1905. Não é possível você saber isso. Você que me contou. Tchau. Na verdade, as revoltas acabaram, mas a história de Dom Pedro com o Brasil está longe de estar no final. Como é que você sabe quando o esporte foi fundado? Viu só? Então, Dona Leopoldina, manda uma série de cartas para sua irmã, para o seu pai, que era o poderoso imperador da Áustria, dizendo que ela se sentia infeliz do lado de Dom Pedro. E aí, para piorar a história, em 1826, ela falece. Poxa, só drama de família. Bota drama. E lembra do ano 26, porque nesse ano mais um personagem sai da vida para entrar na história. Quem? Quem? Getúlio Vargas. Não. O pai dos pobres. Não, Dom João. Dom João. Em Portugal, em Lisboa. Tiro no peito. Não, do século XIX. Né? Morreu de digestão, ceia farta. Morreu comendo, então? Foi. Obrigado.
traz alguma coisa pra beber. Pra beber, o que você quer? Não sei, qualquer coisa, um suco, uma água, o que você quiser. Eu vou trazer tudo, então, qual que tem de líquido aí, trago, você resolve, que tô vendo uma decisão. Tá indeciso, né, Dan? Parece Dom João que atrapalhou muito a história com essa sua indecisão. Por quê? Porque a regência ficaria com a sua filha, Isabel Maria. Dom Pedro tinha direitos, no entanto era inconstitucional, porque ele não podia manter 2 reinos, certo? Brasil e Portugal. Exatamente. E depois ainda tinha Dom Miguel, que era irmão de Dom Pedro e que era o preferido da Carlota Joaquina. E como é que ele resolveu isso? Dona Maria, que é filha do Dom Pedro, vai casar com Dom Miguel. Deu pra entender? O tio casa com a sobrinha? Isso. O tio casa com a própria sobrinha. É uma palhaça, isso é uma perversão. Parece uma coisa... sem limite. Pelo amor de Deus, não. Eu não sei você, mas minha religião... Não permite, não. Traz uma coisa mais forte pro bebê, vai. Uma malvada. Tá certo, porque depois dessa precisa de um negócio pra... Né? Então, 1826 foi um ano bem intenso. Em dezembro de 1826, morre a Leopoldina de parto, um parto muito complicado. Melhor morrer de um parto se não casar com... Um brinde. A quem? A perversão. Ao Dom João. É, era uma vez uma história. Obrigado. Obrigada, hein? Simbora. Mas me conta Tchau. uma coisa, amigo. Ele saiu sem pagar? Peraí, saiu sem pagar. Oh, vocês esqueceram de pagar os pingos, os negócios, tudo. Olha isso. O cara veio me dar um golpe. 50 anos aqui nunca aconteceu um negócio. No próximo bloco,